Eu vou mostrar para você os 3 fatores que são determinantes no processo de intervenção do autismo, transtorno do espectro autista. Muito prazer, eu sou o psicólogo Ademar Oliveira, atuo há mais de 15 anos e desta vez na psicologia escolar educacional. Se é a primeira vez que chega ao canal, não esquece de se inscrever, ativar o sininho, compartilhe com seus melhores amigos, porque aqui você tem acesso a diversos conteúdos, a tudo sobre psicologia escolar e educacional, principalmente no contexto do transtorno do espectro autista, deficiência intelectual, altas habilidades e superdotação, TDAH e transtorno opositor desafiador. Bom, o primeiro fator determinante durante a intervenção do autismo é a precocidade, ou seja, descobrir antes. Quanto mais antes, melhor. Por quê? Porque antecipa aquilo que nós chamamos de treinamento da plasticidade cerebral. Quando nós começamos a perceber algo diferente, ou seja, atípico no processo de desenvolvimento de uma criança, nós conseguimos acionar outras áreas da ciência para nos ajudar a melhorar as questões comportamentais, interacionistas e comunicacionais dessa criança, ou seja, os comportamentos rígidos, a interação, a adaptação social e as formas de comunicação, de entendimento de sentimentos, emoções e as flexibilidades cognitivas. Então, quanto mais cedo, pelo menos até os 24 meses, melhor, porque desta forma nós estaremos contribuindo para que essa criança tenha uma flexibilidade emocional que faz parte de um resultado positivo. Eu vou trazer algo para você bem interessante, Como que você se sente quando você descobre o porquê de alguma coisa? Então vamos lá, você está estudando geografia e aí você descobre a origem dos países desenvolvidos e por que que outros não se desenvolvem, e essa era uma dúvida que você tinha. O que que acontece? Quando você descobre o porquê, tudo fica mais leve, tudo fica mais tranquilo, tudo fica melhor, Nós ficamos felizes quando descobrimos algo, quando sabemos o significado de algo. É o que acontece com uma criança. Então, a criança que começa um tratamento precoce, ela começa a entender o mundo antes. E se ela começa a entender o mundo antes, diminui-se ali o estresse, Quadro de humor deprimido, quadro ansioso, dificuldade de aprendizagem, dificuldade de relacionamento, dificuldade de comportamento, dificuldade de interação. Então, descobrir antes significa tratar antes. Esse é o primeiro fator que, infelizmente, muitas pessoas negam. E eu não vou julgar também, porque muitas pessoas passam por um processo de luto simbólico, é aquilo que eu sempre falo para você, Assim como existe o luto biológico, o luto da morte, que a pessoa vai mesmo, tem o luto que a pessoa não consegue entender, Um luto que está ali meio no ar, A pessoa se irrita, a irritabilidade, a negação, irritabilidade, a barganha, aí passa por um quadro depressivo e por último a aceitação. Até chegar à aceitação, às vezes a criança já tem 4, 5, 6, 10 anos e a família não tomou posição. Então, muitas pessoas negam a existência desses comportamentos atípicos e isso prejudica o início da intervenção. Primeiro fator, então, é a descoberta precoce do transtorno do espectro autista. O segundo fator, que é o que me preocupa bastante também, é a integridade do tratamento. O que é isso? É a fidelidade do tratamento. Se uma das partes não conseguir conduzir o tratamento, todas as partes acabam sendo prejudicadas. É como uma indústria, é como uma relação, Então, uma pessoa tem que fazer a parte dela para que as outras também consigam se desenvolver. Como que eu posso explicar? Vamos lembrar aí de uma criança que tem diagnóstico, o mês passado recebeu diagnóstico de transtorno do espectro autista nível moderado. Nível moderado, a criança pode ir tanto para o muito substancial, que precisa de muito apoio, que é o nível 3, o antigo nível 3, manter no nível 2 ou voltar lá para o nível 1, tá? Que é aquele nível que não exige tanto apoio. Bom, o que acontece? Às vezes vem lá no diagnóstico médico, um destaque. Qual é o destaque? A criança necessita de
terapia comportamental, ABA, ou terapia cognitivo-comportamental, ou um psicólogo especialista em transtorno do espectro autista na área da saúde para fazer as terapias. Primeiro ponto. Primeiro profissional. Segundo profissional, um terapeuta ocupacional que vai ajudar a criança a regular diversas áreas do cérebro no contexto da interação, comunicação e comportamento. Bom, psicólogo clínico, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, que vai tratar a questão da fala, tá? Da receptividade entre criança e mundo. Como que funciona isso, tá? Então, primeiro profissional, psicólogo clínico, segundo, vai lá, terapeuta ocupacional, terceiro, fono, e se a criança apresenta seletividade alimentar, uma nutricionista, ok? Então já tenho aqui 4 profissionais. Consultas a cada 6 meses ou 1 ano com um neuropediatra, já vem o 5º profissional. E aí a criança precisa também passar na fisioterapia se tem alguma demanda física, o 6º profissional. Ou a criança precisa de uma atividade física porque é muito agitada, precisa, né, trabalhar coordenação motora fina, coordenação motora grossa, precisa entender regras, noção de espaço, limite, profundidade, então mais um profissional. E aí tem a família, e junto com a família tem as pessoas que estão em torno dessa família, às vezes uma pessoa mais permissiva, às vezes uma pessoa mais rígida, enfim, são pessoas que fazem parte da rotina dessa criança e que qualquer falha neste núcleo familiar pode jogar tudo abaixo do que está sendo feito em outras áreas. E o melhor de tudo, uma intervenção direta no processo de ensino-aprendizagem. Cuidador escolar ou auxiliar de vida escolar, monitor de escolar que tenha conhecimento de autismo, motorista que tenha conhecimento de autismo. Aí nós temos também a sala, né, o serviço de atendimento educacional especializado e um plano de ação, né, um plano de ação que envolve as pessoas mais ativas na família, com professor de arte, professor de educação física, cuidador, coordenador pedagógico, professor de ensino regular, equipe gestora de modo geral e demais pessoas envolvidas, né? Os profissionais especialistas, fono, psicólogo, assistente social, enfim, toda a galera que está ali neste grupo de intervenção da criança, né? Toda essa galera precisa estar neste plano de ação e cada um pega a sua fatia de pizza ali de responsabilidade e coloca em prática para que a criança tenha um bom resultado. Bom, falei para você do primeiro fator. Qual é o primeiro fator? É a descoberta precoce. Segundo fator, qual é? A integridade do tratamento, ou seja, a fidelidade das pessoas envolvidas. E terceiro procedimento que é indispensável para que se tenha resultado positivo na intervenção do transtorno do espectro autista. Bom, tem a questão genética, né? Muitas crianças, nós sabemos do fator genético, né? Mas nós sabemos das lesões, nós sabemos de outras coisas que podem acontecer e desencadear o autismo, tá? Então, estar atento a essa questão genética. Eu coloco o quarto, né? O quarto fator determinante, que eu acho indispensável, que é a atenção especial às comorbidades. Por quê? Né? Muitas pessoas ficam presas ao pilar de intervenção do tratamento da criança com transtorno do espectro autista: comunicação, interação e comportamento, tá? Só que a interação, comunicação e comportamento, né, essas 3 esferas aqui, elas são influenciadas por comorbidades. Então, uma coisa é uma criança ter transtorno do espectro autista, outra radicalmente diferente é ela ter transtorno do espectro autista mais deficiência intelectual, ou mais transtorno opositor desafiador, ou mais TDAH, ou mais altas habilidades de superdotação, ou mais dislexia, ou mais outro transtorno psicológico. Então, muitas vezes nós ficamos focados na intervenção direta, né, dos critérios do autismo e esquecemos da comorbidade. Comorbidade que pode ser tanto na linha dos transtornos, das síndromes, como na linha física, biológica, né, outra doença que a criança tenha. Nós esquecemos que o fato da criança ser autista não impede que ela tenha outras doenças, como pneumonia, convulsão,
dor de cabeça, dor de barriga, que faz parte da vida do ser humano. A criança é autista, mas ela brinca, ela corre, ela tem energia, ela tem comportamentos, né, que não podem ser omitidos, porque ela é uma criança, é ser humano. Então, essas comorbidades são extremamente importantes. Aí tem que colocar a injeção no momento certo. Então, a criança com transtorno opositor desafiador tem autismo. Uma criança com deficiência intelectual, né? Geralmente está muito junto na deficiência intelectual e autismo. Tem que fazer intervenção na deficiência intelectual. A criança que tem TDAH tem que fazer intervenção no TDAH. Né? A criança está muito nervosa, está muito agitada, né? É muito hiperativa ou muita calma demais. Tem que passar num profissional especializado da área da saúde para ver se tem a medicação. Então, a medicação que vai controlar, né, a inquietude, né, a impulsividade, né, essa medicação vai favorecer as terapias para lidar com os sinais de autismo. A mesma coisa do transtorno opositor. A criança é muito opositora, peraí, temos que pensar num subplano, né, de intervenção para eliminar essa parte que está sendo mais intensa do que até mesmo os sinais do autismo, né? Aquilo que a criança vem apresentando no nível comportamental, interacionista e comunicacional. Tá bom? Então trouxe para vocês, eu trouxe 3 fatores e o quarto que é o bônus. O primeiro fator é a descoberta precoce, o segundo fator é a fidelidade no tratamento, o terceiro fator a questão genética, para a gente observar muito isso. Então, mas muitos olham para o lado preconceituoso essa questão genética, mas não é preconceituoso. Eu tenho 2 filhos autistas, vamos pensar que eu tenho 2 filhos com autismo, e aí eu vou ter o próximo filho, é importante eu fazer um acompanhamento médico, até mesmo para preparação emocional, para preparação física, né, para saber lidar com a possibilidade, né, com a possibilidade de ter outra criança com transtorno do espectro autista, e se ter também, não é nada demais, né, é mais como que eu posso dizer para você? É mais uma possibilidade que você tem de amar alguém. Bom, primeira possibilidade de intervenção de forma correta é a descoberta precoce. A segunda, qual que é? A fidelidade do tratamento, a integridade. A terceira, a questão genética. E a quarta, né, que é o bônus que eu trouxe para vocês, que é a parte da comorbidade. Então, quanto mais descobrir essas comorbidades, descobrir antes da hora, né, quer dizer, descobrir cedo, fiel ao tratamento e ficar atento à questão genética, maior a probabilidade de sucesso no tratamento da criança com transtorno do espectro autista. Tudo bem? Então, mais uma vez, se você curtiu esse vídeo, se é interessante, se é relevante para você, comente aí, compartilhe com seus amigos, salve, coloque nos favoritos, diga aí qual cidade que você está falando. Se você conhece esses profissionais que eu falei, marca aí nos comentários. Se você conhece famílias que precisam desse vídeo, compartilhe, tá bom? Um grande abraço. Ademar Oliveira se sente feliz com a presença de todos vocês no meu canal.